Estamos de volta e hoje eu vou tratar de um assunto polêmico. Eu venho falando desde o início do programa que neste quadro eu vou falar sobre a maçonaria, os segredos, os mistérios, tudo que envolve essa instituição milenar. Antes, eu quero ouvir o povo na rua para saber o que eles acham da maçonaria. Uma religião sigilosa, cheia de mistérios, em que eu não tenho conhecimento por ser mulher. Bom, na verdade, acredito que a maçonaria seja um grupo de pessoas que tem o objetivo de louvar a Deus, né, lá dentro, e que sejam destinadas e premeditadas a ter um futuro bem promissor. É uma entidade muito misteriosa, onde só pode participar homens. De fato, eu tenho muita curiosidade de saber o que acontece lá e descobrir que segredinho é esse que esses meninos têm, né? Que não podem contar pra gente de jeito nenhum. Acho que é isso. E para nós realizarmos esta matéria, eu já venho conversando há bastante tempo com o mestre maçônico Laércio Marques. E ele aceitou o convite e nós estamos agora na antessala de um templo da maçonaria. Ele está lá dentro e vai nos receber. Você já ouviu perguntas da população, mas agora a realidade. O que é a maçonaria? Vem com a gente. E logo na entrada a gente percebe que de fato é um templo bem fechado. E lá dentro está o mestre maçônico Laércio Marques, que aceitou, né, o nosso convite de vir falar um pouco, né, para desses mitos e verdades sobre a maçonaria. Laércio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos iniciar essa desmistificação da ordem maçônica no mundo. Vamos tirar as dúvidas que vocês têm, questionem, perguntem o que quiserem. Nós estamos aqui para tirar essas dúvidas maldosas que tem contra a maçonaria ou sobre a maçonaria. Laércio, para a gente fazer essa entrevista, eu fiz um apanhado, né, de vários temas, vários assuntos, o que a população de fato pensa da maçonaria. Botamos até uma equipe na rua para que ela pudesse falar um pouco sobre o que ela acha da maçonaria. Me responde agora, o que é a maçonaria? A maçonaria é uma ordem iniciática, onde homens livres e de bons costumes são iniciados para trabalharem o seu templo-eu. Como assim? É trabalhar dentro de si, melhorando enquanto homem, melhorando enquanto pessoa. Nós trazemos o homem pedra bruta e lapidamos ele aqui dentro com os conhecimentos, com os ensinamentos que a ordem permite, fazendo que seja uma pessoa melhor, seja um melhor cidadão, um melhor pai de família, um melhor amigo, um melhor irmão. Por isso que nós nos tratamos até como irmão. Mas é uma ordem iniciática, essencialmente progressista, educativa, filosófica e filantrópica. Você falou de pedra, ali na frente eu vi que tem uma pedra bruta e eu percebi que aqui do lado tem uma pedra já mais trabalhada. Você pode vir para cá e explicar um pouco, Lécio, o que simboliza logo na entrada do templo essas duas pedras? Todas as pessoas que são iniciadas na maçonaria, os homens livres e de bons costumes, eles passam a frequentar esta coluna que tem esta pedra bruta, que é a coluna J, Jaquim. Aqui essas pessoas ficam neste canto, onde tem uma muito fraca luz, que é no setentrião, para que eles observem e absorvam este simbolismo que nós temos, acompanhem as sessões, buscando melhorar enquanto pessoa, lapidando a pedra bruta. Depois de algum tempo, que é o tempo que uma loja simbólica permite, o aprendiz passa para esta outra coluna, que é a coluna do companheiro. Já tem uma pedra já trabalhada. Polida. Essa pedra polida significa que o homem há de trabalhar as ciências, a geometria, a matemática, a filosofia, enfim, todas as outras ciências. A filosofia, mãe de todas as ciências pelo pensar, a geometria, que tem aquela história do Leonardo da Vinci, homem vitruviano, as medidas do homem, enfim. E aqui o homem passa a trabalhar as ciências. No decorrer do tempo, ele passa a ser mestre maçom. Aí vem trabalhar nesse espaço que nós estamos, que se chama Câmara do Meio, onde ficam os mestres maçons. É onde trabalhamos o homem filosófico, o homem que pensa, o homem que raciocina, o homem que a sociedade precisa. Você muito falou em homens, né? E para entrar na maçonaria, quem pode entrar na maçonaria? Qualquer homem livre de bons costumes pode entrar na maçonaria. É de praxe, geralmente, que um mestre maçom
convide uma pessoa. Aqueles que já frequentam, convidam as pessoas de suas convivências, convidam as pessoas, observam por vários tempos e convidam ele para ver se eles querem entrar na maçonaria. Há de se entender que o homem, para entrar na maçonaria, faz-se interessante e somente entra quando também a família concorda. Não é certo, não aceitamos, não concordamos que a pessoa queira entrar na maçonaria e seja casada, a esposa não concorde. Ele vai ser um maçom, por muito pouco tempo vai se tornar irregular porque a esposa não concorda. A família, quando entra um homem na maçonaria, a família acompanha, a esposa acompanha. E outra coisa, qualquer pessoa pode ser. Desmistifiquem, tirem da cabeça que só os ricos. Nós queremos homens livres e de bons costumes intelectuais, pessoas que queiram fazer o bem sem interessar a quem. Mas é verdade que todo maçom é rico? Não, isso não é verdade. A maçonaria é uma instituição que é composta de homens de todas, ele é multidisciplinar, ele é multisocial. Por quê? Porque nós temos pessoas de todos os níveis sociais, nós temos pessoas de todas as profissões, nós temos pessoas de todos os credos. Vejam só, o que nós não aceitamos é ateu. Então nós temos católicos, nós temos evangélicos, nós temos umbandistas, nós temos budistas. Então aqui nessa loja especificamente não, mas no mundo inteiro é maçonaria. Isso é que é. Então qualquer pessoa pode entrar, no caso do convite do mestre. Não conhecendo nenhum mestre maçom, pode se aproximar de um tempo e dizer, eu tenho vontade de entrar na maçonaria. Ele vai marcar uma audiência com ele, com algum mestre, com o venerável daquela loja, ele passa a conversar com ele, entrevista e faz todo o protocolo da sindicância. Qualquer pessoa pode ser maçom, desde que se obedeça aos critérios impostos pelos landmarks da ordem. Dentro desses critérios, você tocou num assunto que é muito polêmico. Você falou que pode ter pastor, pode ter católico, pode ter ubandista, islamita. Mas vocês aqui, vocês têm um outro Deus? Vocês cultuam um outro Deus que seja diferente do nosso? Não, nós temos um único Deus. Acontece que nós chamamos o Deus, Jeová, de grande arquiteto do universo, porque nós trabalhamos com ciências. Vejam só, a maçonaria, quando operativa, que os homens tinham a filosofia como base, que tinham a arquitetura como ciência primeira, geometria, trabalhava na construção de grandes prédios, edificações, grandes templos. Então, a partir daí, passou-se a dizer que a maçonaria praticava a arte real. E por praticar a arte real, as pessoas confundem em dizer que a gente tem outro Deus. Nós não temos, eu sou católico apostólico romano, participo de encontros de casais. Então, aqui dentro não se aceita é ateu, acreditamos no ser supremo. Do jeito que tem maçonaria no Islã, tem maçonaria que é o Corão, que é o livro, tem maçonaria que nós temos aqui outros livros que são chamados dos livros sagrados deles. O nosso livro está bem ali em cima daquele altar, é a Bíblia, é uma das joias da ordem. Nenhuma seção maçônica funciona senão com a Bíblia aberta, que é o nosso livro da lei, onde nós temos a grande e maior lei do universo, a lei de Deus. E que o grande arquiteto do universo simplesmente é o geômetra, o homem que constrói, que é o Deus. Mas isso são sinônimos. Deus deixa de ser Deus porque alguém lhe chama só de Deus. E a Trindade, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, não são todos Deus? A gente sabe que as religiões, né, adventista, presbiteriano, católico, eles se baseiam em determinadas passagens da Bíblia. Na Bíblia Sagrada, que todos nós conhecemos, existem passagens maçônicas? Existem pessoas da Bíblia que eram maçons? Sim, olha, pela história, pela lenda, pelos mitos de maçonaria, dizem que dos primórdios da maçonaria, os estudiosos, mas não existe documentação comprobatória. Nós temos toda uma característica dos essênios, que foi iniciado, que dizem que João Batista foi iniciado e vários outros católicos foram iniciados. Por exemplo, a Bíblia que nós usamos dentro do templo é a Bíblia Sagrada. E aqui o maçom, para poder ter uma sessão, em um rito, por exemplo, o rito escocês antigo aceso, ele invoca a presença de Deus dentro da religião, dentro da sessão, a proteção dele, ele invoca a partir do 133. Tá certo? Que a gente tem que entender que o que é o 133? 133 é o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e assim vai. E toda vez que a sessão inicia, é aberto a Bíblia, é lido o Salmo 133 no rito escocês, para que a gente
nesse momento, pediu a proteção divina para que os nossos trabalhos ocorram na tranquilidade e com a orientação divina que é necessário a todo e qualquer cristão, a toda e qualquer pessoa que trabalha, que é um homem de bem. Posso saber a Bíblia? Para mostrar que é uma Bíblia normal, que é uma Bíblia real, igual a... Tá. Uma Bíblia normal, é cheia, tem todos os... Ok, gente, é uma Bíblia normal, de fato, uma Bíblia sagrada normal, encontrada em qualquer livraria. Nós temos 3 joias móveis na maçonaria. A Bíblia, para que seja iniciada uma sessão, abre-se a Bíblia, e esta Bíblia a gente coloca o esquadro, o compasso, né? O compasso, que significa a coisa cíclica do homem à procura da verdade, sempre contínua e permanente, de uma forma perene. E aqui nós temos o esquadro, com a parte menor e a maior, que significa simbolicamente a retidão com que o homem deve ir em busca da verdade. Então, para que o maçom trabalhe, ele precisa ter a perseverança cíclica de buscar a verdade dentro de uma retidão que filosófica, com base em todos os princípios religiosos dados por Deus. Essa é a coisa da maçonaria, esse é o grande segredo da maçonaria. Por falar em segredo, Laércio, por que tantos mistérios? Por que uma ordem, como você me falou, de tão grande importância, né, para a sociedade, faz os seus rituais de forma tão secreta? Não, a maçonaria não é secreta, ela é discreta. Por quê? Porque nós temos CNPJ. O que acontece é o seguinte, quando se escolhe, por exemplo, agora, nesse momento que nós temos, que um Papa renuncia e vai se juntar novamente os outros bispos a fazer o conclave para poder escolher o novo Papa. A maçonaria tem eleições. Agora, o que é que vai interessar para a humanidade, o que é discutido dentro das eleições do conclave? O que interessa para a humanidade é quem será o próximo pastor da Igreja de Deus, quem será o próximo Pedro. Então, dentro da maçonaria também, a gente tem uma eleição. Então, não precisa ninguém saber o que a gente está discutindo aqui dentro. O que interessa aqui é o seguinte, eu não duvido que uma reunião de pastores se discuta o bem. Eu não duvido que uma reunião de padres se discuta o bem. Eu não duvido que a religião de pessoas de bem se discuta o bem. Por que a sociedade duvida que aqui dentro nós discutimos o mal?